Quer saber como fazer a transição de vendedor a criador de conteúdo que fala sobre vendas para milhares de pessoas? Ou talvez você queira entender como lançar dezenas de infoprodutos de sucesso como estratégia constante? A nossa convidada de hoje vai falar sobre esses assuntos e mais um pouquinho. Ela começou a vender em 2020 e recentemente conquistou sua primeira Black Box aqui na Hotmart, faturando mais de R$1 milhão. Ela foi manicure, vendedora de cosméticos e hoje tem mais de 6.000 alunas que aprendem com ela como vender mais e melhor. Se eu que fui manicure, que comecei do zero, né? Se eu conseguir fazer, todo mundo consegue fazer. Ela falou pra mim, você nunca vai ficar rica vendendo sabonete. Eu falei, então eu vou ter que aprender a vender. Você acredita que nesse lançamento, primeira vez, a gente fez R$40 mil? E foi coprodução. E metade pra mim e metade pro meu irmão, que ele me ajudava na época. Então foi 80 mil. Eu sou a Lígia Souza e o Hotmartcast começa agora. Lígia, obrigado, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Foi bem recebida na Hotmart? Sim, Turma te muito. abraçou com carinho quando você chegou? Demais, maravilhoso. Bacana, bem-vinda. É sempre bom a gente receber pessoas que eu não conhecia a sua história, eu fui conhecer na hora que a turma contou e aí a gente foi estudar o roteiro e falar assim, quem é a Lígia, né? E eu vejo na sua história uma história muito comum no nosso mercado, né? De pessoas que estão brigando, o brasileiro tradicional que está brigando pela vida e que descobre um caminho. Conta um pouquinho pra gente como que você começa e como que você chega no digital e descobre que isso pode funcionar e virar sua vida. Então, eu comecei, primeiro a gente fala do empreender, né? Muitas vezes a gente começa a trabalhar, já vai para CLT, já vai arrumar um trabalho. E eu queria empreender. Por quê? Eu tenho 2 filhos e eu pensei, eu quero ficar em casa para poder cuidar dos 2. Porque eu cresci nas casas das pessoas, né? Minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Então, tinha que sair da escola, ir para casa de alguém. Então, eu falei, não, quando eu casar, eu quero ter os meus filhos. Só que quando você escolhe isso, você acaba abrindo mão de uma profissão, né? Você acaba tendo que abrir mão desse trabalho clássico, de CLT e tudo mais. E aí, meu esposo trabalhava, ele ganhava super bem na época, tá? Então tudo bem, né? Tava tudo certo. Tudo maravilhoso. Até que ele foi mandado embora. E não conseguia recolocação. Então as coisas foram ficando assim, muito, muito difíceis em casa. Chegou ao ponto de eu precisar de uma cesta básica, para você ter ideia. Nesse dia eu fiquei assim, com muita vergonha. Falei, não, isso não pode acontecer, porque eu sou nova, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. Então eu pedi realmente assim, uma direção para Deus, o que eu faço? E aí Deus me falou, trabalhe fazendo algo com as mãos. Falei, com as mãos? É manicure? Vou abrir um negócio. Foi bem assim. E aí, abri um cantinho ali na minha casa e comecei a fazer unha. E um dia uma cliente falou pra mim, por que você não começa a vender cosméticos? Falei, cosméticos? Quando ela falou aquilo, suou na minha cabeça. Sabe quando entra uma coisa na sua cabeça e volta? Porque eu me lembrei que eu não usava, que eu não me cuidava, que eu estava com a autoestima baixíssima. Depois que eu virei mãe, parece que eu perdi a minha identidade, esqueci quem eu era, entende? Quando ela falou cosméticos, eu falei, nossa, mas como eu vou vender isso se eu nem uso? Usando. Eu não lembrava quanto tempo eu não passava um perfume, pra você ter noção. Da situação que eu... Não, foi terrível. Aí ela falou assim, tenta. Eu vou ser sua primeira cliente. Eu falei, não tenho nada a perder. Já tô aqui mesmo, já faço unha. Vou tentar. Fui, me cadastrei. Quando a marca me aceitou, falei, agora eu vou ser a melhor consultora de beleza do Brasil. Só que eu não sabia, né? Para ser aceito, não precisa ser especial. É só ter o nome limpo. A checagem é basicamente se você não tá devendo. O nome limpo, o cartão de crédito. E acabou. Eu me senti assim, meu Deus, privilegiada. Falei, agora eu vou ser a melhor revendedora do Brasil. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu acho que quando você descobre uma porta, né? Quando uma porta se abre para você, você tem que dar o seu melhor. Isso sempre foi muito forte, assim, pra mim, né? Falei, eu vou agarrar isso com unhas e dentes. E aí comecei a revender e tal. Só que eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio muito grande com escassez. Então... essa história é muito comum no Brasil, né? Eu só conseguia vender produto baratinho. Então era sabonetinho, era hidratantezinho. Só que eu ficava vendo que tinham produtos muito bons, que eu poderia lucrar mais. E eu ficava, gente, mas por que eu não consigo sair daqui? E é sempre indo e vindo, sempre indo e vindo. Aí um dia, né, eu comprei várias caixas de sabonete. Estava muito barato, na promoção maravilhosa. Eu vendi quase 300 caixas de sabonete.
E aí eu fui na reunião 300? 300. Foi assim, ó, absurdo. Caramba. Só que era muito barato. O trabalho de eu vender 300 era o trabalho de eu vender o quê? 30 perfumes. Entende? Então eu trabalhava muito mais para ganhar muito pouco. E aí eu falei com a gerente, ela falou assim para mim: você nunca vai ficar rica vendendo cosméticos, vendendo sabonete. Ela falou para mim: você nunca vai ficar rica vendendo sabonete. Eu falei, nossa. Falei, então eu vou ter que aprender a vender. Aí eu comecei a mergulhar realmente nesse universo de vendas, de aprender a vender, de aprender a me posicionar. Estudar a venda mesmo. Estudar vendas e quebrar essas crenças, né? Essas crenças limitantes de você achar que não merece, de você achar que todo mundo pode ter dinheiro menos você, entende? Então foi muito engraçado, né? Quando eu penso assim, quando você vai se desenvolver, não importa a área que você tá. Se você abraçar isso, você acaba se desenvolvendo de várias formas, né? Em todas as áreas, né? Emocional, física, espiritual, enfim. E aí, comecei a aprender, comecei a me desenvolver. Falei, não, é agora. E aí, comecei a usar as redes sociais. Fui pro YouTube. Aí me pergunta, mas você sabia fazer vídeo, entendia de SEO? Nada. Não tinha iluminação. Era um celular de qualquer jeito lá. Eu só fazia. Tem gente que espera, né? Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu falei, não. Eu só quero que as pessoas conheçam o produto. Conheçam o que eu tô vendendo, porque é muito bom. E eu tenho que falar para mais pessoas. Porque se eu ficar só nisso aqui, eu não vou expandir. Pelo menos nessa época, eu já vi o poder da rede, né? De você conseguir alcançar milhares de pessoas. Pois bem, eu comecei a gravar, comecei a falar, tal. Pois a marca de cosméticos não me viu no vídeo e me convidou para fazer uma ação no Shopping JK, que era um dos mais ricos de São Paulo. Caramba, é ainda, né? É riquíssimo. Eu fico com vergonha na hora que eu ando lá, que eu fico olhando. Será que eles têm ideia que eu não tenho dinheiro para comprar nada que tem nesse shopping? As lojas não tem porta, não tem preço, não tem porta, não tem loja popular. Eu fiquei assim, mas naquele shopping, Aí eu cheguei lá pra fazer essa ação, era entregar perfume, né? Começaram a chegar vários atores, atrizes, diretores. Eu fiquei assim, gente. Aí. Estourei. Agora eu tô. Falei, agora eu tô rica, agora eu tô milionária. Agora, meu Deus. Comecei a sentir a riqueza, né? É importante estar nesses ambientes, né? De pessoas prósperas, não é verdade? Pra gente começar. Ajuda. É bom, né? Essa foi uma lição também que eu aprendi nessa vida. E aí, beleza, comecei a fazer. Aí eu comecei a aparecer muito. Em muitos vídeos, muitos treinamentos, muitas coisas assim. E um dia eu saí na capa da revista. E aí falei, nossa, eu tive muita visibilidade, muita. E aí as consultoras começaram a me pedir. Lígia, o que você faz? Ensina a gente, porque eu sempre fazia vídeo legal, conteúdo legal. As próprias consultoras começaram a me perguntar, ensina a gente. Aí eu, mas como que eu vou ensinar a gente? Aí veio eu só fiz, né? Pois é. Aí veio a coisa do curso online. Falei, mas... Aí a primeira pergunta, vê se alguém já falou isso pra você. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a história de 95% das pessoas nesse mercado. Pois é. E eu fiquei, quem sou eu para ter um curso online? Aí, ó, outra barreira que precisa ser quebrada, né? Da gente não acreditar que é capaz de ensinar. E aí, ainda bem que os grandes players, né? Eles sempre quebram essas crenças, Sim. né? E eles falavam assim, você não precisa saber tudo. É só você saber um pouco mais do que a pessoa que precisa, né, do seu apoio. Eu falei, nossa, será que isso pode dar certo? Aí fiquei pensando, ai, será? Aí estudei o Hotmart Academy. E assim, pensa, eu era manicure. Eu não conhecia nada de rede social, de internet. O Hotmart Academy era maravilhoso. Sim. Só que me pergunta se eu entendi alguma coisa. Você estava partindo do zero, né? Absoluto. Então, eu estudava. Olha, eu acho que eu fiz umas 4 vezes. Até eu entender o que era de fato. Falei, agora sim. Mas aí, você fez 4 vezes, até entender. Fiz, até entender, sim, porque eu ficava, gente, é um absurdo o que ele tá falando, eu não tô entendendo. E eu assistia, e foi ótimo, porque ó, era um conteúdo gratuito, Sim. que capacitava a gente, tudo. Eu falei, nossa, não, é isso aqui que eu preciso. E aí, eu pensei, né, porque eu tava com muito medo de fazer um curso e tal, eu falei, gente, eu não vou, como que eu faço? Eu não tinha ideia de como fazer. Aí, o que eu fiz? Uma amiga minha me falou, tem uma moça que lança curso onde ela ensina a vender o curso. Daí eu falei, eu vou seguir, né, pra ver. Só que eu não tinha grana, era quebrada. E esse curso dessa moça era R$5.000. Ai.
Pra mim, era muito dinheiro. Aí eu falei, bom, não vou conseguir comprar agora. Falei, mas aí eu vou ficar aqui de olho, porque eu sou muito sagaz, assim, né? Aí, de vez em quando, ela postava uns alunos. Ai, meu aluno tá fazendo um método. Eu falei, deixa eu seguir esses alunos, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Falei, vou ver o que eles estão fazendo. Aí eu vi lá, que eles anunciaram uma semana não sei do quê, umas aulas e tal, e aí eu falei, vou acompanhar tudo. Aí eu acompanhei as lives, acompanhei o grupo, vi as copies, vi tudo. Aí eu falei, então é isso que tem que fazer. Aí eu Engenharia reversa. Engenharia reversa total. Meu primeiro lançamento chamava... Como que era o nome, gente? Era desafio... Era um negócio de foguete. Era tipo... Você nem lembra o nome do... Não tinha promessa. Não tinha promessa. Era um foguete. Acho que era assim, ó... Desafio desafio não sei o quê. Era tipo assim, não tinha promessa, não tinha nada. Era orgânico. Você acredita que eu enchi 6 grupos de WhatsApp? Acredito. Você acredita? Acredito. Aí o que eu fiz? Coloquei coraçãozinho em cada grupo para criar senso de comunidade. Olha, para quem não sabia nada. É isso, mas assim, tava dentro de você de alguma forma, né? Então, aí fiz as lives, tudo, abri o carrinho. Você acredita que nesse lançamento, primeira vez, a gente fez 40 mil reais? Nossa. E foi coprodução. E metade pra mim e metade pro meu irmão, que ele me ajudava na época. Então foi 80 mil. Orgânico. Você vendeu 80 mil, ou seja, 40 no bolso, mas você vendeu 80 mil no primeiro lançamento. Orgânico. Pergunta se eu fiz 1 a 1. Não sabia. Não, só abriu o carrinho. Só. Gente, tá aqui, vambora. É isso que tem pra hoje. Muita oração. Isso Aí o que foi bom? Que eu realmente paguei o curso. Falei, agora eu vou poder pagar. Agora eu posso pagar. Aí quando eu fui ver toda a estratégia, eu falei, nossa. Assim, mas assim, deixa eu te contar um negócio. Você fez um negócio que eu já vi outros players com história parecida que fizeram. Basicamente assim, você assiste como tá sendo feito. Eu não tenho grana. Tá, o que é que tem disponível de gratuito? A Hotmart tem conteúdo gratuito. Vou ver. Boa. Agora, como que eu faço? Eu sigo alguém, vejo como que ela tá operando e tento replicar. Óbvio que vai ter um tanto de furo. É óbvio que vai ter um tanto de coisa que você vai fazer errado. Mas só de você sair do lugar e pôr na rua, isso já te diferenciou de quase todo mundo. A enorme maioria das pessoas que estão assistindo a gente, inclusive nesse momento, elas estão adiando eternamente o momento de ir pra rua e fazer. O que você fez? Você foi. Sim. Você foi. E aí, deu bom. Agora, tem gente que dá ruim. Sim. E aí, faz a segunda vez, porque na segunda vez vai ser melhor do que na primeira, entendeu? Com certeza. Agora, você foi, já colocou a cabeça pra fora e conseguiu, ter um bom resultado no primeiro lançamento. E assim, uma dica que eu dou pra quem tem esse medo, né? Tipo, se der certo, eu não tenho nada a perder. Eu pensava assim, eu não tenho nada a perder. Pior das hipóteses, eu vou ficar exatamente igual eu estou agora. Perdi um tempinho só. É isso. Aí eu consegui, comprei o curso e fiz. Aí, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pode ir em frente. Pra mim, assim, o maior desafio que eu enfrentei de todos, assim, na minha carreira no digital, foi o seguinte. Eu entrei pra fazer os cursos, comecei a fazer, deu certo o lançamento, segui fazendo lançamentos, só que eu ainda estava trabalhando com a marca. Lembra que eles tinham me chamado? Perfeito. Então eu fazia muito vídeo, E eu tava numa época que eu dava treinamento. Eu fazia 6 lives por dia. Dando treinamento. Que pauleira. 6. E às vezes eu estava em lançamento e fazendo esse trabalho. Além de ser consultora ainda, ser influenciadora ainda, ter os meus filhos, meu marido, minha casa, criar os conteúdos, porque tudo era eu que fazia, post, carrossel, tudo eu que fazia. E aí chegou um momento assim, que eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu continuo desse jeito, fazendo todo esse trabalho, tudo isso, ou eu vou ficar só com os cursos, só com as minhas formações e os cursos. Esse foi o momento mais difícil para mim. Por quê? Porque eu sou colérica, né? O colérico, ele tem uma dificuldade de abandonar postos que ele considera de poder. Não é qualquer um que sai numa capa de revista, que é convidado para ir para shoppings com atores, que ganha presentes, é reconhecido. Então, eu estava num lugar que muitas pessoas gostariam de estar. Muitas. E como falar não quero mais? Isso, para mim, me deu uma dor emocional muito grande.
Mas eu falei, eu preciso tomar essa decisão. Aí entrei em mentoria para me ajudar a tomar essa decisão. Aí o que aconteceu? Falei, eu quero ficar só com digital. Eu fui saindo, eu fui falando, ó, esse daqui eu fico até... Fui cortando, ó, esse daqui eu não fico mais, esse aqui eu não fico mais, esse aqui eu não fico mais, não. Quando eu saí de tudo para eu me dedicar só ao digital, eu tive um AVC isquêmico. Nossa. Temporário, aqueles foram 30 minutos. Nossa. Aí me pergunta se eu pensei, tipo, na minha família, se eu pensei na minha... Não. E agora? Como eu vou trabalhar? Olha que cabeça. Aí eu, na frente do espelho, porque me enrolou a fala. Enrolou a fala, A escrita. Falei, então eu vou escrever, eu não consigo falar. Minha cabeça tava tudo claro, o que eu queria falar, o que eu tava pensando. Você tava entendendo, só que você não conseguia falar. Enrolou tudo. Aí eu ficava, e agora? Falei, porque o meu trabalho é a fala. Então, eu acho que ali foi um workaholic, né? Da gente trabalhar muito, sobrecarregar, né? Muito excesso de trabalho, burnout. E aí, foi aqueles 30 minutos, assim, mais aterrorizantes da minha vida. Mas foi bom. Me trouxe essa clareza de que não dá pra abraçar o mundo. E assim, uma coisa que eu quero falar também é que muitas pessoas, às vezes, se cobram por não estar no game. Né? Que os players falam, não, você tem que estar no game para você dar o exemplo. Cara, o meu exemplo hoje, para as minhas alunas, para as pessoas que me seguem, é o quê? Toda a minha trajetória, toda a minha jornada e a multiplicação que eu fiz com as minhas alunas. Todo aquele sucesso que eu tive, eu transferi. Faz sentido. Não faz? Faz sentido pra caramba. Então, você abandona, né? Você faz escolhas, né? Você não abandona nada. Você faz escolhas de coisas que você vai deixar de fazer para focar na sua empresa. Sim. Você já se enxergava como empresária? De jeito nenhum. Não, né? Não. Eu me enxergava como uma lançadora de curso. Criadora de conteúdo, lançadora de curso. Exatamente. Isso é uma outra coisa que a gente tem que começar a quebrar, que os big players falam muito, que é o seguinte, existe preconceito. Né? Existe preconceito com blogueirinha, existe um preconceito enorme. Só que a gente não tem que assumir esses discursos pra gente, né? A gente tem que deixar esses discursos pra lá e fazer o que a gente acredita que faz sentido pra nossa vida, né? E o resultado de quem faz isso é você aqui, né? Então, que ano que foi isso? Que você, tipo, assume ser só empresária? Foi no finalzinho de 2020 para 2021. 20 para 21. No finalzinho ali. Ou seja, ainda na confusão da pandemia ainda. Sim. No meio daquela confusão toda. No meio daquela... Então, imagina quantos medos que a gente tem. Nossa. São muitos. Tá louco. São muitos, então. E se não der certo? Eu tenho os meus filhos, e aí? Porque é aquilo, eu ouvi hoje você falando isso. A probabilidade de dar muito mais errado do que dar certo. A gente é teimoso, né? A gente é... Mas se a gente pensar, tudo é um risco, não é? E assim, qual é a vantagem do digital? Quando dá errado, mas assim, é muito mais vantajoso, muito mais lucrativo, entende? Você tem como se diz, você vai cair, mas tem um colchão ali melhor, mais fofinho, o impacto financeiro, assim, se você dedicou tempo, igual foi o seu, o impacto financeiro é do tempo que você dedicou. Exatamente. Mas você consegue fazer um lançamento sem ter dinheiro nenhum. Exatamente. Né? Basicamente, fazendo as coisas com as soluções gratuitas que existem. Né? Exatamente. Todo mundo consegue fazer. Sim. E eu falo, olha, se eu que fui manicure, que comecei do zero, né? Se eu conseguir fazer, todo mundo consegue fazer. Exatamente isso que você está falando. Todo mundo consegue fazer, entende? E aí eu decidi me dedicar 100%, ter ali as minhas alunas, ter ali o curso, e isso está dando resultado. Nossa, é muito bom, né? É muito gratificante isso, né? As mensagens que você recebe, que eu recebo, aluna minha falando, Lígia, eu vou conseguir comprar minha árvore de Natal. Lígia, eu fiz aniversário e eu comprei a janta. Para mim, que já dependi de cesta básica, eu sei o que é isso. Porque a gente fica realmente num mundo meio paralelo, né? A gente fica num mundo, né? E a grande maioria dos brasileiros tem essa dificuldade mesmo de vender, de correr atrás. Eu vejo pelas minhas alunas a procrastinação, o medo, a insegurança. É tanta coisa. E eu vou quebrando. Não, você consegue, vai dar certo, só precisa ter um caminho, vamos que vamos. É o tempo todo. E elas, será? Vai dar certo. Quando elas começam a ver, é tão legal.
Você vê a transformação da pessoa, não só financeira, mas de você ver aquela coragem que a pessoa teve de dar o primeiro passo, de pôr o pé na água. Isso é tão importante, né? Total. Eu acho que esses primeiros movimentos, eles costumam ser os mais importantes. Assim. Porque uma vez que você já começou e foi pro jogo e tá fazendo, as coisas meio que tendem a acontecer naturalmente, assim. Mesmo que aos trancos e barrancos, elas tendem a acontecer naturalmente. Em geral, o passo mais difícil é esse de romper a fronteira, de perder a timidez e ir pra frente da câmera e fazer. Vamos falar um pouquinho de... tem uma coisa que eu quero que você me conte, que é o seguinte. A pergunta que eu mais escuto... Aliás, não vou dizer que é a pergunta, não. Mas o comentário que eu mais escuto hoje é de saturação de mercado. Que é... as pessoas falam assim, o digital... tá saturado. E eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, gente, essa indústria começou tem 10 anos, entendeu? É a indústria mais jovem que existe. Sabe o que está saturado? Está saturado vender tijolo. E mesmo assim, tem empresa que continua aparecendo para vender, né? É um mercado muito novo. Por outro lado, você vem do mercado que tem muito essa discussão de saturação de mercado. De representante, de vendedor de uma forma geral. Como que você enxerga essa ideia de que está saturado? Como que você vê isso? Sim, eu falo isso para as minhas alunas o tempo todo. Por quê? É o que eu te falei. Para se cadastrar numa marca, para você vender cosméticos, não precisa de nada. Não existe uma barreira de entrada. Não precisa fazer um processo seletivo, eu não preciso, sei lá, fazer uma entrevista, não. Então, a concorrência... ela é gigantesca. Enorme. Não é? Se qualquer pessoa... Então tá. Então eu falo pra elas o seguinte. Eu falo, gente, não fiquem entrando na briga por preço. Não adianta. Porque a fulaninha vende batom por R$10. Aí você vai lá e põe por 9. Ela vai e coloca 8. E aí? Você vai só trocar batom por batom. Então, pra mim, foi fazer exatamente o que eu fiz. O que eu fiz? Lembra que eu só vendia sabonete? Sim. Eu tava ali, eu chamo as minhas alunas assim, a gente tem 2 termos, né? Consultora barateira e a consultora profissional. A barateira é aquela que eu era, que só vendia sabonete, que brigava, que o povo não pagava, que era muito fiado, não tinha lucro, só dor de cabeça. O que a profissional faz? Ela aprende a vender de uma forma diferente. Ela se posiciona, por quê? A consultora profissional, ela escolhe os clientes. Qual que é o problema da barateira? Como ela quer atender todo mundo, os clientes escolhem. Então vem aquele cliente ruim, aquele cliente do fiado, aquele cliente que não quer. E assim, se a gente for parar para pensar, mas isso está saturado, tem concorrência, tá? Vamos supor, então na sua cidade tem quantas farmácias? Tem só uma? Não tem. Quantas padarias tem? Toda área você vai encontrar um concorrente. Não existe uma única área que não tenha um concorrente. Não existe. No mundo, pensa aí no mundo. Gente, não tem. Eu não quero mais vender cosmético, vou fazer manicure. Vai ter. Vou fazer sobrancelha. Vai ter. E aí? A questão é, qual é o seu diferencial? Por que a cliente vai escolher comprar com a Maria e não com a Joaquina? Será que a Maria faz uma embalagem bonita, cria uma experiência para o cliente? Será que a Maria faz uma sessão de beleza, consegue demonstrar os produtos, consegue envolver a cliente naquela magia dos cosméticos? Será que ela encanta? Será que ela fideliza? Entende? E qual é o grande problema que eu vejo nas pessoas? Que assim, é terrível achar que sabe. É demais. As pessoas acham que dominam o negócio e fala, eu não preciso de estudar sobre isso, eu não preciso aprender porque eu já sei, né? E vender é uma arte. Aí, deixa eu pegar isso, Pega. A parte de vender. Eu tenho a impressão que a escola da qual você vem, de vender, de vendedora, tá muito ligada às características dos melhores produtores de conteúdo que vendem na Hotmart. Você consegue já enxergar essa correlação? E qual que é a característica que você acha que diferencia o bom do ruim? Aí você já falou da parte operacional, de escolher o cliente, mas a característica pessoal, você já consegue identificar qual que é a característica que diferencia de quem tem sucesso de quem não tem? Consigo. Você tem que acreditar na transformação que você gera. Primeira coisa. E outra coisa também. Você não pode duvidar daquilo que você faz. Tipo assim, que nem eu, por exemplo. Eu ajudo as alunas a faturarem R$10 mil no mês.
Mas além disso, qual é a minha missão? Entende? Então, para de olhar só para o tangível ali, para o financeiro e tal, mas qual que é a tua missão? É libertar pessoas? É dar a independência financeira para as pessoas? Entende? Quando você tem essa missão, você vai. Quando você tem... É tipo um propósito, né? Tem uma frase que eu amo, que fala assim: eu libertei 1000 escravos e eu libertaria mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Para mim, dar essa liberdade financeira para as minhas alunas é o que me move. É ver uma aluna conseguir fazer uma compra, é ver uma aluna conseguir sair com a família, você entende? Então, quando você tem isso, além do trabalho, do operacional que a gente está falando, é realmente essa missão, esse propósito, porque você consegue fazer. É o seu servir no mundo. Porque a gente tem que se conectar com as pessoas. Como que eu sirvo? Como que eu ajudo? Como eu posso ser útil? É daí que vem, entende? Aí tá esse brilho no olho. Não é você fazer uma live porque tem que fazer, porque hoje é CPL, porque... Não. Por que você tá ali? O que aquelas pessoas ali querem ouvir de você? O que elas precisam ouvir de você? Entende? E aí você consegue levar isso. E isso transparece. As pessoas sentem essa energia, sabe? Igual aquilo. Eu não quero que as mulheres tenham que deixar os filhos com os outros, por exemplo. Não quero que isso aconteça. Quero que ela possa trabalhar em casa, ficar com os filhos dela, ter qualidade de tempo, poder curtir as crianças. Entende? Que vai muito além do que só o financeiro. E isso é maravilhoso. Então eu acredito que quando a pessoa quer vender, ela precisa buscar isso, sabe? Porque senão você, na primeira dificuldade, você não quer mais. Entende? Primeiro lançamento que dá ruim, vou trocar de nicho. Vou fazer outra coisa. Não quero. Isso daí não é pra mim, entende? Porque falta isso. Às vezes a galera vai muito pelo financeiro, né? Quero... Não é? Não, o dinheiro, a grana, não sei o que, não sei o que. Só que a gente tem que lembrar que não são só leads. São pessoas. Por trás de cada CPF ali tem uma história. E a gente tem que respeitar essa história. Tem um movimento que às vezes acontece, que eu escuto às vezes, que é assim: não, eu quero fazer o digital porque a oportunidade de ganhar bem é grande. Falou assim, já começou errado. Assim, a chance disso aí dar errado eu não tô falando que não tenha alguns que consigam, não. Mas quem começa desse jeito, a chance de dar errado é de, assim, 95%. Sabe por quê? Fica vazio. Exato. O dinheiro pelo isso dinheiro. Né? Sim, sim. O dinheiro pelo dinheiro, sem aquela falta de cuidado. Eu converso com as minhas alunas. Elas mandam um áudio pra mim no dia, elas me contam a história. Contam coisas pra mim que às vezes não contam pra ninguém. Pensa, é uma pessoa que eu nunca vi confiar em mim a esse ponto, sabe? E isso é uma coisa... outra diferenciação que você me perguntou, né? Qual que é o diferencial de um grande player que consegue vender mais que os outros? Conexão. Eu vou te falar, eu tenho uma conexão absurda com a minha audiência. Absurda. Live que eu tô fazendo, tá subindo ali, parece que você tá falando comigo. Parece que você tá aqui na minha casa, do meu lado. Você só voltou a falar meu nome naquela live. Então, assim, sempre estudar, né? As pesquisas, o que o lead tá falando, o que elas estão falando, quais são as maiores dores. E você trazer isso na tua... Gente, isso gera uma conexão absurda. Isso mudou nosso jogo também. É técnica, mas ao mesmo tempo Sim. É conexão de qualquer jeito. Né? Sim. Conta pras pessoas, quem quer te conhecer melhor, aonde que elas vão? Sim. No Instagram, @LígiaSouzaA. E no YouTube também, Lígia Souza. Muito bem. Lígia, obrigado pelo seu tempo, por sair de Jales e vir até BH para poder conversar com a gente. Você vai ser sempre bem-vindo aqui. É um orgulho enorme conhecer histórias como as suas e ver pessoas transformando a vida de tanta gente igual você está fazendo. Então, parabéns por isso e obrigado por isso. É por isso que a gente trabalha também. Então, é inspirador e a gente fica feliz demais em receber gente igual você aqui, tá bom? Obrigada. E para as pessoas que estão vendo a gente do outro lado, você já sabe, 2 vezes por semana nós estamos aqui, seja no YouTube, seja no Spotify ou no player de áudio que você use, tá bem? Só voltar aqui 2 vezes por semana, a gente tá aqui. Um beijo e até a próxima edição. Tchau.